Bom dia. Olá, bom dia. Agora que eu estou aparecendo aqui para mim. Bom dia, Alice. Bom dia, Letícia, Luana, Bárbara. Deixa eu ver vocês, hein? Coloca a presença no chat, por favor. Pegando o material, apostila 2, página 79, Brasil hoje. Todo mundo ligando as câmeras, colocando presente. Marcela, hoje eu tô sem câmera, não vou conseguir. Ai, gente. Que luta para ver vocês. Povo difícil de se ver. Bom dia, Camille, Ana. Olha lá. Bom dia, Helena. Bom dia, Marcela. Bom, Helena, bom dia. Pedi de novo, todo mundo ligando as câmeras. Marcela, eu tô sem câmera, já até falei com o Thiago. Eu estou vendo aqui, Bárbara também. Ô, Marcela, Oi. vai ter que ficar a aula toda com a câmera ligada? É o pedido de Danilo, tá? Eu só... Mas você tá linda, tá? Você tá linda e maravilhosa. Você não fica com cara de bolacha igual eu. Eu tomo o buraco, o quadrado todinho ali, ó. Meu pai. Não, mas esse trem da câmera não tem necessidade. Ah, é só não ficar se olhando. Aí, Luana, lindo também, já até lavou o cabelo, tomou banho. Eu só fiz maquiagem. Luana, você já tomou banho, lavou cabelo hoje? Sim, tô tomando chá. Ah, eu também, ó. Toda bonita. Eu acordei tem 2 minutos. Gente, bom dia para todos e todas. Nós vamos à aula 7 hoje, de Brasil. Vocês estão conseguindo manter as atividades, os estudos, as orientações em dia? Estão conseguindo? Não. Em qual capítulo a gente está em História 1, que eu me perdi? História 1, nós paramos. Na aula 16, né? Baixa Idade Média. Baixa Idade 14. Média, capítulo 15, final do livro 2. 14. Isso. Aí agora nós vamos para Brasil, tá? Hoje é Brasil, aula 7. Se der, aula 8 também, a gente conseguir. Olha só, queridos, é extremamente importante que vocês consigam manter aquelas orientações lá das tarefas em dia, até porque na hora que voltarmos, não vai dar para trabalhar tudo de novo, né? Então, é preciso que vocês organizem isso por aula, tentem fazer as atividades, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu compreendo vocês muito, porque eu tenho filha, né? Minha filha também tem dia que ela está bem resistente, mas é importante, até para a gente fugir um pouco das notícias, desse peso todo que está essa época que nós estamos passando. Vocês aproveitarem o tempo, porque perceberam também que eles não mudaram o calendário do Enem. O calendário continuou o mesmo de todos os anos, mesmo o país passando por uma pandemia. Então, nós precisamos nos preparar para daqui a 5 meses vocês estarem fazendo essa prova. Quando voltarmos, eu espero que não demore muito, conseguir só pincelar ali e dar continuidade ao conteúdo, ok? Fazendo as atividades por capítulo, né? Mandando dúvida, eu não entendi isso, eu estou no WhatsApp disponível para vocês.
tá? Para a gente evitar problemas lá na frente. Marcela, Bom, porque eu não me dei muito bem com o Alunos Book, aí eu parei de entrar. Como assim você não se deu muito bem? Ai, tipo assim, eu tava organizando minhas coisas, não tem? Tipo, todo domingo. Aí o professor não lança as coisas no início da semana, ele lança, tipo, vai lançando ao meio. Aí eu ia ficando perdida, aí eu larguei de mão, aí eu nem entro mais naquilo. Nossa, eu também. Eu me organizo Olha só. completamente diferente do Alunos Book. Nós lançamos no dia da aula, então a entrada tem que ser no dia. Vocês têm que entrar todo dia e atualizar a agenda. O que eu faço com a Helena? Todo dia de manhã eu entro, copio as atividades daquele dia, ela faz as atividades daquele dia, aí eu vou riscando. Porque são várias matérias. Não pode deixar de acompanhar aquilo ali, porque depois vocês não vão saber onde estão. Nossa, Tem que Marcela, mas eu fico focar, fazer totalmente uma perdida. agenda, escrever por matéria, tentar acompanhar. Gente, história do Brasil não anda no mesmo ritmo de história geral. No Brasil, nós já estamos na Idade Moderna, vivendo as consequências da Era Napoleônica. Lá, em geral, nós estamos ainda na Idade Média. Então, para entrar nesse conteúdo aqui, nós vamos voltar à Era Napoleônica, tá? Nós vamos falar um pouquinho da Era Napoleônica, que foi um conteúdo que nós trabalhamos ano passado. Em que momento da história nós estamos? Para a vinda da família real? Século XIX, pós-Revolução Francesa, Era Napoleônica, naquele período em que foi implantado, em 1806, ali, o bloqueio continental. Tá? Então, o período que nós estamos trabalhando é o período da Era Napoleônica, em que Napoleão Bonaparte buscou impedir com que os países europeus comercializassem com a Inglaterra. Esse conteúdo nós trabalhamos bastante ano passado, vocês devem recordar aí, que a situação de Portugal não era uma situação fácil nesse período, porque ela tinha uma imposição francesa, que era o maior exército da época, comandado por Napoleão Bonaparte, de que ela não deveria comercializar com a Inglaterra, e do outro lado, ela tinha uma pressão política e econômica da Inglaterra, que era a maior senhora naval e exercia uma influência muito grande sobre Portugal na época. Portugal dependia da Inglaterra em algumas coisas. Então, Portugal ficou numa situação complicada de se resolver. Por terra, ela tinha ameaça francesa caso não respeitasse o bloqueio continental. E, por mar, ela tinha a ameaça inglesa caso rompesse as relações econômicas. E, como vocês lembram bem, né, Portugal vivia um período de bastante fragilidade, a perda do rei, depois o principal sucessor desse rei, pai e filho morrem, a Dona Maria fica muito sem estrutura, o príncipe na época, Dom João VI, precisou tomar algumas decisões de última hora, rápida, né? E foi nesse contexto todo que a família real vem para o Brasil. Eu sempre falo, e vocês vão se recordar, né, que Napoleão Bonaparte nunca veio aqui, mas ele foi responsável por uma mudança significativa na história do Brasil e de todo o continente americano, porque a imposição do bloqueio continental, e que a família real viesse para o Brasil. Essa vinda da família real, ela dá início a um processo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque está aparecendo um sinal da internet fraca aqui. Não, Tá me travando. Travando. Aqui tá travando também um pouco. Vou falar mais devagar, então. A vinda da família real para o Brasil dá início ao nosso processo de independência, né? Então, essa primeira parte do material que eu trouxe para vocês, que eu
passo lá no WhatsApp daqui a pouco, fala justamente disso, do contexto que antecede a vinda da família real para cá. Então, nós estamos vivendo pós-Revolução Francesa, era napoleônica, início do século XIX, Portugal, numa fragilidade política muito grande, quebra o bloqueio continental e sofre a invasão napoleônica, assim como a Espanha, né? Dom João dizia para Napoleão que aceitava essa imposição, mas continuava fazendo esse comércio. Depois que a Espanha foi atacada por Napoleão Bonaparte, Portugal se viu ameaçado, o exército descobriu e buscou invadir Portugal. Essa invasão é que leva a vinda da família real para cá. Essa vinda foi negociada, articulada pela Inglaterra. Dom João VI era casado com Carlota Joaquina, espanhola, né, herdeira do trono espanhol. A vinda dessa família para cá não foi uma vinda que toda a família quis, né? A Carlota não queria vir para o Brasil, ela era contra isso, vem ele, vem a mãe, os filhos. Ela queria que Dom João permanecesse lá e lutasse contra Napoleão Bonaparte, mas ele não se via preparado belicamente, nem se via preparado psicologicamente para poder atender. Everson, eu não fiz a chamada, eu pedi para que vocês registrem a presença, tá? Está sendo gravado. E aí, durante esse processo de dominação, que Napoleão Bonaparte invade todos os territórios, respeitaram o ato, Dom João, essa vinda nos transforma, né, nos traz grandes consequências. E é sobre isso que o capítulo aborda de forma mais profunda a aula. Espera aí. Tá. Só estou dando uma olhadinha no chat lá para ver se tem alguma dúvida, se só estão colocando presença mesmo. Então, essa vinda causa um rompimento. Por quê? O Brasil era colônia até a vinda da família real para cá. A partir do momento que a família real escolhe vir para cá e fazer do Brasil uma nova sede do reino, há uma transformação dentro do nosso território. Nós deixamos de ser colônia, né? E passamos a ser um território português. Qual é a diferença? A partir do momento que eu deixo de ser colônia, eu não respeito mais o pacto colonial, que é aquela obrigatoriedade de comercializar exclusivamente com a metrópole, ou seja, exclusivamente com Portugal. Então, o início do governo de Dom João, a chegada dele aqui, é marcada por um ato, que é a abertura dos portos às nações amigas. Quando ele abre os portos brasileiros às nações amigas, ele dá fim ao pacto colonial. Então, o Brasil agora não era mais uma colônia, né? O que isso significava claramente? Para Portugal, o fim de um monopólio. Monopólio é o uso exclusivo. Então, desde 1500, que Portugal explorava o comércio, os produtos brasileiros sozinho. A partir da abertura, ele divide esse mercado com outros países, né? Para o Brasil, que agora não era mais colônia, sim território português, significou lucro, porque poderia comprar, se relacionar economicamente com outros países com mais vantagem. Quando eu falo assim, abrir os portos às nações amigas, eu te passo a ideia de um dinamismo muito grande, como se o Brasil fosse comercializar com todos, com as mesmas vantagens. E não foi isso que aconteceu.
Como a Inglaterra banca a vinda da família real para cá e continua exercendo uma influência muito grande sobre o trono português, ela exige, logo depois, em 1810, algumas vantagens nesse processo. Então, para a Inglaterra, a abertura foi muito boa. A abertura comercial no Brasil foi excelente. Apesar do Brasil ainda ser escravocrata, né, isso diminui bastante o mercado consumidor, porque quem não tem salário não consome, mas aqui ele tinha agora uma certeza de vantagens comerciais. Para a Inglaterra, então, foi ótimo, né? Por quê? Porque estava com muita mercadoria encalhada por conta da imposição do bloqueio continental. Essa mercadoria vem para onde? Vem para o Brasil, logo depois, por conta das pressões, as pressões que a Inglaterra faz em cima de Dom João VI. Então, o primeiro ponto, em 1808, a família real chega aqui e abre os portos. Segundo ponto, 1810. 1810 vem o Tratado do Comércio ou da Navegação, né, e navegação, perdão, e esse tratado é muito importante para que você entenda tudo o que vai acontecendo nessa abertura política do Brasil no processo de independência, tá? E depois também na influência que a Inglaterra vai impor no Brasil durante todo o século XIX. Esse tratado de comércio e navegação, que foi um tratado de amizade também, ele fixava taxas alfandegárias, ou seja, um imposto que cada país vai pagar ao comercializar com o Brasil. Cada país tinha uma taxa. E eu gostaria que vocês observassem essas taxas aí. Olha só. As mercadorias inglesas que entrassem no Brasil ia pagar uma taxa de imposto de 15%. Presta atenção, hein? As mercadorias portuguesas, ou seja, de nossa metrópole, Portugal, que entrasse no Brasil, pagaria 16% de imposto. Enquanto dos outros países, ou seja, se a França quisesse mandar, se a Alemanha quisesse mandar, se a Holanda quisesse mandar mercadoria para cá, deveria pagar 24%. Perceberam a força que a Inglaterra estava impondo? A taxa de imposto sobre o produto português era maior do que sobre o produto inglês. Isso garante à Inglaterra uma força, uma influência comercial muito grande que se estende por muito tempo, né? Lá na frente vocês vão observar isso, se estende durante todo o século XIX. Isso só é rompido no século XX, ok? Bom, outra coisa que acontece no Brasil. Agora a nobreza portuguesa estava aqui. Nós precisávamos construir um ambiente para isso, né? O Brasil vai abandonando suas características coloniais com a chegada dessa nobreza, porque Dom João resolve adaptar o Brasil a essa nova condição. E a cidade escolhida por ele, o lugar escolhido por ele, foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro desponta como principal cidade ainda durante o ciclo do ouro, né? A capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro passa a ser aí, com a vinda da família real, a Nova Lisboa. Nova Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal. Por que essa expressão Nova Lisboa? Porque foram feitas algumas ações que tentavam modernizar essa cidade, adequá-la a essa nova condição, agora de território de Portugal e Algarves, né? Então, essa cidade passa a ganhar de Dom João uma atenção muito grande, era a cidade dele agora, né? E ter alguns benefícios. E aí eu trouxe para vocês algumas medidas que ele implanta quando administra a cidade já aqui, né? Primeiro, criou a imprensa régia. A imprensa régia, ela é responsável pelo primeiro jornal do Brasil, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal da corte, né? Era um veículo usado por Dom João para seus decretos, comunicar as coisas, né?
instalou o primeiro banco do nosso país, que é o Banco do Brasil. Ele cria esse banco, ele mesmo quebra esse banco quando ele vai embora. Isso está sendo bem representado lá na novela que está reprisando, né? Está trabalhando esse período exatamente, que ele sai daqui a pouquinho nós vamos falar. E cria também a Casa da Moeda. Eu vou chamar a atenção de vocês para esses dois pontos aqui, né? O Banco do Brasil que eu estou falando aqui é o Banco do Brasil que você conhece, foi o nosso primeiro banco, e ele ainda é estatal, ou seja, ele pertence ao país. A Casa da Moeda é responsável pelo cunhar das moedas, né? Emissão de notas de moeda, ela também ainda é uma estatal, está em processo de privatização, se eu não me engano, né? Então, eles estão querendo privatizar a Casa da Moeda, coisa que já não concordo muito. Outra coisa que ele faz é criar uma biblioteca. Ele traz muitas coisas, né? A nobreza portuguesa traz muitas coisas, e ele adquire outras na formação da Biblioteca Real, o Teatro Real, o Museu Nacional, que nós falamos algumas vezes, porque estávamos juntos quando ele pegou fogo, né? O Jardim Botânico, a Escola de Medicina no Rio de Janeiro e depois em Salvador, né? E a Academia de Belas Artes. Dentro da Academia de Belas Artes, nós precisamos destacar que Dom João incentivou de tal forma que ele financiou uma expedição artística, uma missão artística aqui no Brasil, que trouxe vários pintores, escritores, a partir de 1817 para o Brasil, 1812, e entre os artistas que veio o Jean-Baptiste Debré, que é um artista que eu já falei algumas vezes com vocês ano passado, é uma das principais representações do trabalho e do cotidiano do Brasil nesse período. O Jean tem muitas obras que mostram o cotidiano do negro escravizado, né, da escravidão no Brasil. Tem obras clássicas de período, inclusive, que ele não vivenciou tão profundamente, do ciclo do açúcar, onde ele pintou, ele registrou o cotidiano dentro de um engenho. Agora, tem muitas obras dele do Rio de Janeiro, do cotidiano do escravizado no Rio de Janeiro. A negra tatuada vendedora de caju, que era uma escrava de ganho, né? É uma obra clássica. Tem o Vendedor de Flores, que também é muito clássico, também é outro escravo de ganho. Obras importantes que você precisa compreender, porque fala de um período, ele é o principal o artista que mais registrou esse momento da escravidão no Brasil, tá? Então, todo esse processo que nós falamos aqui é o que transforma o Brasil em um Reino Unido a Portugal. Então, agora nós não éramos mais colônia. Significava o quê? Claramente, que o Brasil agora tinha uma autonomia administrativa. E isso amplia as nossas relações comerciais, né? Quando Napoleão é derrotado e ele sai do poder lá na França, começa uma pressão muito grande de Portugal, né, dos comerciantes portugueses, para que o Brasil voltasse a ser colônia e eles mantivessem monopólio aqui dentro. Então, a partir do momento que o Brasil se torna território português, né, provoca uma insatisfação muito grande nos comerciantes que ficaram lá em Portugal e que durante muito tempo exploraram o comércio aqui. Então, quando eu volto a pensar lá em 1810, e nós falamos sobre isso agorinha aqui, eu avalio que a Inglaterra tinha vantagens comerciais, e não eram poucas, né? Tinha uma taxa de imposto menor, ela tinha muito produto para oferecer, e as cidades portuguesas, agora, ela passa um tempo dominada
pelo governo de Napoleão Bonaparte, era reino napoleônico após a invasão. Além de viver essa fragilidade política, ainda vivia uma fragilidade econômica muito grande, porque perde as relações comerciais aqui com o Brasil. Então, é um período de insatisfação que Dom João vai começar a presenciar. Por quê? Aqui dentro, algumas coisas aconteciam que levaram à fragilidade, mas lá fora isso aumentava constantemente, porque os portugueses não aceitavam, né? Quando que isso estoura? Quando que explode e vira um problema grande para ele, né? Em 1820, é considerado assim o primeiro marco, né, dessa transição até a nossa independência. O que acontece em 1820? Acontece em Portugal a Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, como está aí no material de vocês, na página 81. O que foi essa revolução? A palavra já fala, né? Revolução, queria um rompimento. A Revolução do Porto foi uma manifestação de grupos comerciais da cidade do Porto, que era uma grande cidade comercial portuguesa, a fim de que uma decisão fosse tomada frente ao governo de Portugal e as relações econômicas com o Brasil. O que eles queriam? Primeiro, que Dom João voltasse para Portugal. Uma vez Dom João voltando para Portugal, o Brasil não seria mais uma sede administrativa. Então, isso facilitaria o segundo ponto, que eles queriam o quê? O retorno do pacto colonial. Queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Como aqui as coisas para Dom João também não estavam tão tranquilas, ele resolve voltar para Portugal. Só que ele não consegue o principal ponto, né? Ele não permite com que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, o seu retorno não significa o fim do pacto de 1800, do Tratado de 1810. Ele volta para poder ser a administração, coroar, governar em Portugal. Mas o Brasil não volta a ser colônia. Quem fica no lugar de Dom João VI? O personagem que estava lá no iniciozinho do nosso material, que é Dom Pedro I. Dom Pedro I começa a administrar o Brasil como príncipe regente, assim, né, príncipe, a partir de 1820. De 1820 a 1822, nós vamos vivenciar o processo de independência do Brasil, que não foi um dia, não foi uma data, como aparece durante 7 de setembro, pronto. Não, a independência no 7 de setembro, ela é fruto de vários movimentos entre 1820 e 1822, que, como eu disse para vocês, aquela novela está abordando exatamente esse período da nossa construção ali do processo de independência, né? Então, o que Dom João faz? Ele volta, passa o reino para Dom Pedro I, num momento de muita fragilidade. Eu trouxe até uma frasezinha dele para trabalhar aqui, porque quando ele sai, ele estava vivendo manifestações contrárias, tanto dentro do Brasil, porque aqui já tinha um grupo de portugueses e de brasileiros que queriam continuar da forma como estava, né, tendo algumas vantagens com o Brasil agora território português, e lá em Portugal as coisas muito mais tensas com a Revolução do Porto. E aí ele deixa uma carta para o filho dele com essa frase aqui: Pedro, se o Brasil que seja para ti, que me há de respeitar, ou seja, que há de continuar respeitando o pai, do que para alguns destes aventureiros. Quem seriam os aventureiros? Os brasileiros que queriam um processo de independência e já estavam lutando por isso há algum tempo.
Só que Dom João se enganou e muito aqui nessa frase, né? Porque quando ele fala assim, antes que seja para você que há de me respeitar, ele acredita o quê? Que se o filho fizesse do Brasil um país independente, esse país continuaria sendo submisso à vontade dele, né? De Dom João. E não é isso que acontece. Na construção do processo de independência do Brasil, nós vamos assistir a exatamente o contrário, né? Dom Pedro rompe diplomaticamente com o pai. Nessa segunda coluna da página 81, nós vamos ver esse período, né? Quando Dom João pede para que ele retorne para Portugal e fala da condição, da pressão que ele estava vivendo pelos comerciantes portugueses, esse desejo que existia de voltar a ter o exclusivo comercial do Brasil e tudo mais, e Dom Pedro resolve que não iria mais respeitar a vontade do pai. Quando que isso acontece? No dia 9 de janeiro de 1822, segundo parágrafo aí da página 81, que ficou marcado na história do Brasil como o Dia do Fico. O Dia do Fico marca esse rompimento. Nós estamos em janeiro de 1822. Da ida de Dom João até essa data, Dom Pedro enfrentou 2 grandes problemas. Primeiro, a divisão política entre os brasileiros e os portugueses que aqui viviam, cada um pressionando de um jeito a fim de ganhar vantagens, né? E segundo, uma crise econômica muito grande. Porque quando Dom João vai para Portugal, ele carrega as reservas brasileiras junto com ele. Ele quebra o Banco do Brasil, que foi um banco que ele mesmo criou. E Dom Pedro passa dificuldades a ponto de não conseguir sustentar de forma concreta o próprio palácio. Então, aqui ele vivia um problema político e um problema econômico muito grande, que vai se acentuar em 1822 por conta de uma pressão muito grande dos intelectuais e da maçonaria, que aqui é muito forte no processo de independência do Brasil. Dom Pedro se torna maçom, ele se aproxima desse grupo, consegue em pouco tempo uma força, né? Ele se torna maçom, se eleva e vira sobe todos os graus da maçonaria e logo depois consegue o título de grão-mestre e esses grupos começaram a pressionar muito nesse processo de independência. Só que nós já conversamos algumas vezes que Dom Pedro não era uma pessoa fácil de se lidar diplomaticamente, né? Ele não tinha tato, ele não tinha uma facilidade muito grande de dialogar. E aí, nesse processo, a atenção de vocês para uma figura muito importante, que o livro não traz, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? A história ela é um pouco ingrata com a participação feminina. Dom Pedro teve uma vida conjugal muito tumultuada. Ele nunca foi fiel a Leopoldina. É um homem que tinha muitas amantes e isso atrapalhava ele de várias formas, né? Ele não tinha tato, como eu disse, não tinha muita facilidade de dialogar. E a Leopoldina foi a pessoa que fez isso, apesar de muito jovem, durante um bom tempo. Então, ela meio que articulava as negociações. Ela tentava ser mais diplomática do que Dom Pedro. Tanto é que nesse final, entre janeiro e setembro de 1822, ele é obrigado a sair para buscar apoio para o que ele queria fazer, que era proclamar a nossa independência, né? A independência do Brasil. E ele sai do Rio de Janeiro, vai pelo interior de Minas, vai para o interior de São Paulo, busca
buscar ajuda, apoio para esse processo de independência, e quem fica no Rio de Janeiro articulando tudo é Leopoldina. Então, os livros didáticos, a história marca o 7 de setembro de forma muito romântica. Tem até uma obra aí, na página 81, que mostra o romantismo ao redor da construção da figura de Dom Pedro I, nesse 7 de setembro. A principal tela, e nós trabalhamos ela ano passado, desse momento, é aquela Independência ou Morte, né? Em que ele aparece no cavalo, no meio de várias pessoas, levantando a espada e gritando Independência ou Morte, né? Seria aí o tema da tela, o que nos contam, né? Que ele teria gritado isso. Mas todo o processo, na verdade, foi feito por ela e assinado no dia 5, 2 dias antes, né? Porque foi ela que ficou no Rio de Janeiro resolvendo as coisas, enquanto ele ia atrás desse apoio e encontrava com a sua com a sua amante, né, que é a Marquesa de Santos. Dentro dessa construção, dessa imagem bonita que tem lá na tela de Independência, a gente precisa lembrar que não existe romantismo nisso. Leopoldina, quando vai trabalhar esse processo de independência, é tudo muito sofrido para ela, porque ela sabia tudo que o marido estava fazendo, toda a crise que eles estavam vivendo, dentro da casa, fora da casa e politicamente, e ela precisou tomar a frente disso, e ela manda um sinal para ele, ela manda um bilhete para ele de que as coisas estavam chegando a um momento muito difícil. Tem um livro chamado Meu Adorado Pedro, da Vera Mola, inclusive ela é capixaba. Esse livro, ele traz trechos de cartas, bilhetes e cartas trocadas por Leopoldina com as irmãs, e também bilhetes e cartas que ela mandava, coisas que ela escrevia para ele. E nessa semana tumultuada do processo de independência do Brasil, ela teve que entrar em contato com ele para dizer o que estava acontecendo. E aí ela manda uma metáfora, uma frasezinha para ele, dizendo: colha o polvo antes que apodreça. Foi uma forma dela avisar para ele que ele precisava declarar a independência do Brasil antes que ele perdesse o seu lugar. Então, faça isso com urgência. Mas no dia 5 ela já tinha acordado tudo. E ele faz isso no dia 7. De forma romântica também parece que esse grito dele rompeu e ficou tudo bem depois disso. Não, o Brasil teve uma guerra de independência, porque os portugueses que viviam aqui não aceitaram, parte deles, essa declaração de independência. Então, na Bahia, nós vamos viver uma guerra que se estende durante alguns meses, até janeiro do ano seguinte. E nesse processo de guerra, nós vamos destacar uma figura que caiu no Enem do ano passado, numa questão que eu não avaliei bem, porque eu não gostei da forma como foi colocado, mas ela apareceu no Enem, que é a Maria Quitéria. A Maria Quitéria foi soldado do Exército Brasileiro em defesa da independência do Brasil. É considerada a nossa Joana d'Arc, porque ela entra sem a autorização, né? E ela se disfarça e luta por esse processo de independência. E a partir daí, né, quando essa guerra é controlada, o Brasil precisava se construir enquanto nação, né? Então, o que nós precisamos para a construção de um Estado? Primeiro, o reconhecimento dessa independência, que não foi uma coisa fácil para o Brasil. O Brasil teve que pagar por isso. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, por questões óbvias. A América para americanos, né? Aquela ideia toda que os Estados Unidos propõe no início do século XIX e até o final do século XIX vira aí a forma dele de ser imperialista, né? América para americanos. Então, ele reconhece a nossa independência primeiro. Depois, o Brasil pega dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder comprar
indenizar Portugal, né, comprar esse reconhecimento. E a Inglaterra, que esteve muito próxima durante todo esse processo, ela só reconhece a independência do Brasil 5 anos depois, só em 1827. E aí você deve pensar assim, por que a Inglaterra demora tanto a reconhecer a independência do Brasil? Porque a Inglaterra queria manter vantagens. Ela queria que o Brasil, independente, continuasse mantendo as taxas que ela tinha no Acordo de 1810, que o Brasil se comprometesse a acabar com a escravidão. Só que, a partir daqui, nós passamos a ter problemas internos muito grandes. Nós, agora, como Estado independente, precisávamos de construir uma Constituição, precisávamos de criar uma identidade nacional. E isso não foi fácil porque tínhamos grupos políticos que tentavam ganhar o tempo inteiro vantagem, já está avisando que vai acabar, vantagens econômicas, entendeu? Esse desejo, vamos ligar as câmeras, esse desejo de manter, de formar um Estado era muito forte, porém ele encontrava muitos obstáculos. Quais eram os obstáculos? Os desejos da aristocracia rural. Por exemplo, de se manter a escravidão no Brasil. Isso tudo foi muito debatido, foi muito complexo. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a criação desse Estado. Como que nasce o Estado brasileiro? E vamos trabalhar novamente a nossa construção constitucional. Vamos trabalhar todas aquelas constituições que trabalhamos ano passado, revisar, né, as constituições. Alguma dúvida aqui, terceiro ano? Isso aqui já está na tarefa online. Vocês já eram para ter estudado esse capítulo e trazer as dúvidas, está lá, né? Como ainda não fizeram, a maioria ainda não fez, nós vamos trabalhar na próxima aula, então, já o capítulo 8, né? A aula 8, perdão, de Brasil, que eu preciso terminar essa apostila com vocês na próxima semana, ok? Beleza? Vamos tentar fazer. Estou com saudade de vocês. Vamos tentar seguir o ritmo aí e sobreviver a tudo isso, né, queridos? Vai passar. Nós estamos vivendo um momento histórico. É muito importante que vocês saibam disso. Acho que nunca vivemos tão intensamente um momento histórico. Os netos de vocês, os bisnetos de vocês vão estudar isso aqui. E é importante que a gente consiga usar esse tempo para uma construção melhor também. Eu quero dar tchau para todo mundo. Quem tem a câmera aí, vamos ligar. Isadora. Estou aqui. Cadê? Letícia. Hein, mas só tem 17 pessoas aqui hoje? Peraí. O recorde foi 21. Que foi ontem. Eu tô achando isso tão bonitinho. Ai, ai. Isadora, tô com saudade de você. Isadora ligou a câmera? Milagre. Para deixar a cara dela, tá até de pijama. Meu Deus do céu. Queridos, bom final de semana para vocês. Ok? Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijinho. Até. Ô, Marcela. Oi. Amanhã você tem aula com a gente também. Amanhã de novo? Sim, a segunda aula amanhã é sua. Ah, beleza. Amanhã a gente continua, então. Eu tô só com coisa de hoje. Beleza. Amanhã a gente continua. Beijinho, queridos. Beijo.